Vamos lá, vamos partilhar. Parágrafo 228. Parágrafo 228. Vamos partilhando neste dia de hoje. O Papa Francisco então diz assim: pode acontecer que um dos cônjuges não seja batizado ou não queira viver os compromissos da fé. Olha que interessante, o Santo Padre está fazendo aqui trazendo uma casuística. O que significa? É um caso que pode acontecer. É um caso. Está trazendo um case aqui, né? Como vamos analisar? O que fazer quando um dos cônjuges não é batizado? E talvez nem queira ser batizado, nem queira viver os compromissos da fé. Pode isso, Arnaldo? Que diz a regra clara. O Papa diz assim: neste caso, o desejo que o outro tem de viver e crescer como cristão faz com que a indiferença do cônjuge seja vivida com amargura. Porque, veja bem, abrindo um parênteses aqui do Papa, no relacionamento, quando uma parte é cristã e a outra parte não é, diz o Papa assim, que há um desejo de que o outro viva a sua fé, de que o outro alimente a sua fé, sustente a sua fé, e isso nem sempre vai acontecer. Então, e agora? Isso vai ser uma amargura. Isso vai ser algo que o noivo ou a noiva, o marido, a esposa vai carregar consigo como uma frustração. Veja bem, gente, pode acontecer um casamento com alguém que não é cristão? Pode. Pode acontecer um casamento com alguém que é ateu? Pode. Mas tudo isso é interessante que a pessoa esteja consciente antes do casamento. Porque depois que já assumiu o compromisso, são questões mais difíceis. Então, se você tem a possibilidade de escolher, escolhe alguém que professa a mesma fé que você. Porque já são tantas as diferenças. Olha, eu novamente vou repetir. Não é que não pode acontecer. Pode, o amor supera tudo, nós sabemos disso. Nós sabemos que o amor supera. Agora, na vida de casal já existem muitas diferenças, sendo da mesma religião, sendo da mesma igreja, professando a mesma fé. Então, além dessas diferenças que já existem nos casais, vamos dizer, cristãos, para os casais que não vivem a mesma fé, existe mais uma questão para ser superada. Novamente eu repito, não é impossível, mas é mais uma questão. Então é necessário ter este conhecimento. Tudo é necessário, importante saber e conhecer antes de assumir um compromisso mais sério, antes do próprio matrimônio. Nesse caso, diz o Papa, né? Pode ser que um queira viver e crescer na fé e o outro vai viver a indiferença. Tô nem aí. Você vai na missa no domingo e o teu esposo ou a tua esposa não vai. Você está preparado para isso? Você vai rezar o seu terço, vai se ajoelhar na frente de uma imagem no teu oratório, e o teu esposo, a tua esposa vai dizer: eu não vou. É possível um casamento assim? É. Existem vários. Mas é necessário estar preparado para tudo isso. Ah, mas depois ele muda. Não, não muda, gente. Muda para pior, só se for. Não vamos nos... Ah, mas o senhor não acredita? No... Acredito, mas não tentarás o Senhor teu Deus, né? O próprio Jesus já disse, né? Eu acredito que Deus pode vir me salvar se eu me jogar de um prédio. Mas Jesus mesmo não fez isso. Não tentarás o Senhor. Por que provocar? Por que desobedecer? Pode acontecer. Apesar disso, diz o Papa, é possível encontrar alguns valores comuns que podem partilhar e cultivar com entusiasmo. Veja só, por isso é necessário, nesses casos,
Quando já existe a situação, padre, agora já estão casados, já vivem juntos, o que o senhor aconselha? Olha, vão existir valores que são comuns. Talvez valores de partilha, valores de amor, valores de fé, mesmo não sendo com a mesma igreja, né? Valores de matrimônio. Vão existir valores que são comuns. Então vamos achar aquilo que nos aproxima e não aquilo que nos divide. Seja como for, diz o Papa, amar o cônjuge não crente, fazê-lo feliz, aliviar os seus sofrimentos e partilhar a vida com ele é um verdadeiro caminho de santificação. Então, isso que eu já dizia, o matrimônio já é um caminho de santificação. Com estas questões, quando um dos cônjuges não é crente, como diz o Papa aqui, né? Não crente significa que não crê. Não é o crente aquele que essa imagem de crente que a gente tem, né? Uma pessoa com a Bíblia embaixo do braço, vestido de terno e gravata, né? E a Bíblia embaixo do braço. Não, o crente que o Papa está falando aqui é aquele que crê. Quem crê é crente. Eu sou crente, eu acredito. Então, quando o não crente, aquele que não acredita, não vive a sua fé, fazê-lo feliz, aliviar seus sofrimentos, partilhar a vida com ele é um caminho de santificação. Atenção, principalmente, isso já acontece com as esposas, com os esposos, mas geralmente é com a esposa. Geralmente a esposa é uma mulher de fé, de oração, e às vezes acaba casando com um homem que não é, um marido que não é uma pessoa de fé, que vivencia, que foi educado na fé. Então prepara-se para um caminho de santificação. O matrimônio já é um caminho de santificação. Você está ganhando já um peso a mais ainda. Aí às vezes a gente, mas é que eu pensava que ia ser diferente. Então é melhor não pensar, né? Por outro lado, diz o Papa, tem sempre o outro lado, né? O amor é um dom de Deus e onde se derrama faz sentir a sua força transformadora, por vezes de maneira misteriosa. Gente, nós temos fé, então precisamos acreditar neste poder transformador, nesta força misteriosa, a ponto que o marido não cristão fica santificado por sua mulher cristã e a mulher não cristã fica santificado por seu marido cristão. Então veja só, nesse grande desafio, neste grande caminho, um acaba santificando o outro. A mulher, ou o homem, né, que é cristão, acaba santificando o outro pela sua vida, pelo seu modo de ser, e vice-versa. Um vai santificando o outro. E assim é a vida do matrimônio. E assim é a vida do casal. Apesar dos desafios, um poder santificar o outro. E aí, gente, nós podemos ter vários testemunhos. Com certeza tem alguém que está nos ouvindo agora e está dizendo assim: padre, aqui em casa eu vivo isso. O meu marido não é cristão. O meu marido não é católico. O meu marido não vai na igreja. Ou o contrário, né? A minha esposa não é cristã, minha esposa não vai na igreja, minha esposa não vive a fé. Pode acontecer. E podem dar testemunho disso, como também pode ter alguém que está dizendo assim: padre, eu me iludi. Eu achava que podia dar certo e estou aqui hoje, não deu certo. Pode também, né?